Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Direito Direto. Olá, pessoal. A gente está aqui de novo no programa que descomplica o direito para todo mundo de um jeito bem objetivo, bem acessível. Isso aí. Hoje a gente vai continuar nossa missão, de desmontar o DNA dos crimes. No nosso último encontro, a gente viu a estrutura mais básica e agora vamos mergulhar nos detalhes. Exato. Detalhes que definem a gravidade, a natureza e, o que é mais importante, como a justiça enxerga cada delito. Perfeito. E olha, para quem está chegando agora ou para quem já é de casa, fica aquele convite, siga a gente na sua plataforma de áudio preferida, avalie com 5 estrelas se gostar Ajuda muito a gente. e compartilha, especialmente para Incrível. aquela galera que a gente sabe que está na batalha dos concursos, um alô especial para vocês. Isso mesmo. E no Instagram sempre tem um conteúdo a mais, um bastidor. Sempre. A ideia é que esse tempo aqui seja útil de verdade, sabe? Para ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia. Otimizar o tempo. Exato. A gente está, na prática, estudando junto, transformando nossos cadernos de estudo nessa conversa aqui. Bom, então vamos lá. Vamos. Retomando, a gente parou de analisar o crime pela ótica do resultado. Que tal a gente começar hoje por um ângulo diferente? Olhando para a vítima. Ótimo ponto de partida. Ou, no termo mais técnico, o sujeito passivo, né? Perfeito. Olhar para a vítima nos dá uma classificação bem direta, bem limpa. A primeira categoria é o chamado crime de subjetividade passiva única. O nome já é bem sugestivo. Pois é, ele já entrega tudo. É o crime que, por natureza, atinge uma única pessoa. Homicídio, lesão corporal. O alvo é um só. Simples. E a contrapartida disso seria um crime que precisa de mais de uma vítima para poder existir? É isso? Exatamente. Esse é o crime de dupla subjetividade passiva. Aqui, a lei exige que, no mínimo, 2 vítimas diferentes sejam atingidas pela mesma conduta. E qual seria um exemplo disso? O exemplo mais emblemático, que está lá no artigo 125 do Código Penal, é o aborto praticado sem o consentimento da gestante. Peraí, essa parte é complexa. Eu entendo a gestante como vítima, claro, a vontade dela foi violada, mas juridicamente, como que o feto entra nessa equação? Ele já é considerado uma vítima com o mesmo status legal? Essa é a pergunta-chave. E toca num ponto bem delicado do direito, né? Para essa figura penal específica, a resposta é sim. A lei protege 2 bens jurídicos distintos ao mesmo tempo. Quais seriam? Primeiro, a vida do feto, que é o bem principal que a lei quer proteger no crime de aborto. E segundo, a liberdade e autonomia da gestante, que teve o corpo e a vontade desrespeitados. Ah, entendi. Então, a gente tem uma única conduta criminosa que fere obrigatoriamente 2 sujeitos passivos diferentes. Entendi. É como se a lei criasse um escudo duplo de proteção nesse caso específico. Faz sentido. Isso. Agora vamos mudar a nossa lente. E se a gente focar não em quem foi atingido, mas em qual foi o tamanho do estrago? Isso nos leva direto para a diferença entre um dano real e um simples perigo, certo? Exatamente. E essa é talvez uma das distinções mais importantes do direito penal, com implicações práticas enormes. Imagino. De um lado, a gente tem o crime de dano, ou o de lesão. Nele, para o crime se consumar, o bem jurídico precisa ser efetivamente destruído ou danificado. O estrago tem que acontecer de fato. Tem que acontecer. No homicídio, a vida precisa ser ceifada. No furto, o patrimônio precisa ser subtraído. E do outro lado, temos o crime que não precisa machucar de verdade. Basta o risco. Isso. É o crime de perigo. Ele se consuma com a simples exposição do bem jurídico a uma situação de risco. E aqui, a conversa fica até um pouco filosófica, sabe? Como assim? Essa distinção é o epicentro de muitos debates sobre políticas públicas. Até que ponto o Estado deve punir alguém por um risco que nem se materializou? Nossa, é verdade. É o eterno debate entre liberdade individual e segurança coletiva. A gente vê isso nas discussões sobre leis de trânsito, porte de armas. Totalmente. E eu sei que dentro dos crimes de perigo, existe outra divisão que sempre confunde a galera. Sim, a divisão entre perigo concreto e perigo abstrato. No concreto, como o nome já diz, o perigo precisa ser real, precisa ser provado no caso a caso. Ah, tem que ter prova.
A acusação tem que demonstrar, olha, a manobra daquele motorista quase causou uma batida. Ele colocou a vida de pessoas em risco real. Um exemplo da lei é o artigo 39 da Lei de Drogas. Que diz o quê? Ele pune quem conduz uma embarcação sob efeito de drogas, mas com uma condição, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Se não tiver prova dessa exposição, não há crime. Ou seja, o juiz precisa ver o perigo com os próprios olhos, metaforicamente falando, e não o abstrato. É aí que a coisa fica mais polêmica, né? Totalmente. No perigo abstrato, o risco é presumido pela lei. É uma presunção juris et de jure. Opa, latim na área, juris et de jure é basicamente a lei falando, olha, não me interessa se a rua estava vazia às 3 da manhã e você é um piloto de Fórmula 1, bebeu e dirigiu, o perigo existe e ponto final. É isso. É exatamente isso, sua tradução foi perfeita. A lei não quer nem discutir. A simples conduta de dirigir com a capacidade psicomotora alterada, como diz o artigo 306 do Código de Trânsito, já é o crime. Entendi. O legislador entende que aquela conduta é tão perigosa em si mesma que não precisa esperar o acidente acontecer para punir. O tráfico de drogas é outro exemplo clássico. O perigo para a saúde pública é presumido. Faz sentido. E além de ser concreto ou abstrato, o alvo do perigo também importa, imagino. Sim, a gente pode ter um perigo individual, que mira uma pessoa ou um grupo certo, como no crime de perigo de contágio venéreo. Ok. E o perigo comum ou coletivo, que atinge um número incerto de pessoas. Pensa numa explosão ou num incêndio, em que o risco se espalha sem controle. Ok, acho que a gente cobriu bem a questão do resultado. Vamos agora para a ação em si. Fazer ou não fazer, eis a questão. Como a lei classifica isso? Comissivo e crime omissivo. O comissivo é o padrão, é o que vem à nossa mente quando a gente pensa em crime. É o fazer alguma coisa. É praticado por uma ação, um fazer. Matar, roubar, praticar estelionato. Todos envolvem uma conduta ativa. Já o omissivo é o crime da inércia, do deixar de fazer. Mas eu sei que existem tipos bem diferentes de não fazer nada, né? Sim, e a diferença é crucial. Primeiro a gente tem o crime omissivo próprio. Aqui, a própria lei descreve a omissão como um crime. O exemplo mais famoso é a omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal. A lei já diz deixar de prestar assistência. Exato. A simples inércia, quando você podia agir sem risco pessoal, já é o crime. Não importa se a vítima se salvou depois ou se outra pessoa ajudou. É a clássica cena de filme, onde uma multidão se forma ao redor de um acidente e ninguém liga para a ambulância, cada um achando que o outro já fez. Exatamente isso. A lei está dizendo que essa inércia pode ser em si um crime. Certo. Já o outro tipo é bem mais grave e complexo. É o crime omissivo impróprio, ou comissivo por omissão. Aqui, a pessoa que se omite não é qualquer um. Ela tem o dever legal de agir para impedir o resultado. Ela está na chamada posição de garantidor. E quem são esses garantidores? Pais em relação aos filhos, médicos com pacientes. Precisamente, salva-vidas na praia, bombeiros em serviço, são pessoas que têm, por lei, por contrato ou por terem criado o risco, a obrigação de proteger certos bens jurídicos. Entendi. Quando um desses garantidores se omite e o resultado acontece, a lei faz uma espécie de ficção jurídica. Ela diz, sua omissão foi tão grave que ela equivale à ação que causou o dano. Nossa! Assim, o salva-vidas que assiste passivamente a um afogamento não responde pela simples omissão de socorro. Ele responde por homicídio. Ele responde pelo resultado que tinha o dever de evitar. Nossa, isso muda tudo. A responsabilidade é imensa. E para fechar esse bloco, existe um crime que mistura as duas coisas, uma ação e depois uma omissão. Existe. É o crime de conduta mista. Ele precisa de um ato inicial, uma comissão, que é seguido de uma omissão. O melhor exemplo é a apropriação de coisa achada. Como assim? Primeiro, a pessoa tem a ação de achar e pegar o objeto. Isso não é crime. O crime nasce da segunda parte, a omissão de não procurar o dono ou de não entregar à autoridade. É a combinação da ação com a omissão que forma o delito. Perfeito. Já vimos o crime pela vítima, pelo dano e pela conduta.
Mas a gente sabe que a doutrina adora criar nomes e categorias, né? Adora. Que tal a gente passar por algumas que são essenciais para entender a lógica por trás de certas penas e processos? Vamos lá. Uma bem importante é a diferença entre crime de forma livre e de forma vinculada. Certo. O de forma livre admite qualquer meio de execução. O homicídio, por exemplo, pode ser cometido com uma faca, veneno, um empurrão. A lei não especifica como. E o de forma vinculada? Já o de forma vinculada tem um roteiro que precisa ser seguido. O falso testemunho, por exemplo, só acontece se a pessoa fizer uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Não dá para cometer falso testemunho de outro jeito. Entendi. E a diferença entre monoofensivo e plurofensivo? Monoofensivo atacam um único bem jurídico. O furto ataca só o patrimônio. Já o pluriofensivo, como o nome diz, atinge vários bens jurídicos ao mesmo tempo. O roubo, por exemplo. O roubo é o exemplo perfeito. Ele atinge o patrimônio pela subtração, mas também a integridade física ou a liberdade da vítima, pela violência ou ameaça. E é por isso que a pena é bem maior, né? A lei está punindo duas ofensas numa só conduta. Exatamente, isso ajuda a entender a lógica das penas. Certo. Outra dupla. Crime principal versus acessório. O crime principal existe por si só. Furto, homicídio, estupro. O crime acessório é um parasita. Ele precisa de um crime anterior para existir. Como receptação. Exato. A receptação só existe se alguém estiver comprando ou vendendo um produto que veio de outro crime. A lavagem de dinheiro também precisa de um dinheiro sujo de uma infração penal anterior. E essa classificação sempre me pareceu saída de um filme de detetive. Crime transiente e não transiente. E ela tem tudo a ver com o trabalho da perícia. Crime transiente é aquele que não deixa vestígios materiais. Uma injúria verbal, uma ameaça por telefone, a palavra some no ar, sabe? Provar é mais difícil. Muito. Depende de testemunhas. Já o crime não transiente é o que deixa marcas, um corpo de delito. Homicídio, arrombamento, lesão corporal. Nesses casos, o exame pericial é indispensável. Certo. Passamos por várias classificações importantes. Mas tem um grupo de crimes que parece lidar com a psicologia do agente, onde a intenção e o resultado não se alinham perfeitamente. Como a gente pode entender isso? Você tocou num ponto excelente. Vamos agrupar 3 figuras aqui. A primeira é o crime preterdoloso. Nome complicado. A palavra preter vem do latim e significa além. É o crime que vai além da intenção. O agente tem dolo, intenção, na conduta inicial, mas causa um resultado mais grave por culpa, sem querer. O exemplo clássico é a lesão corporal seguida de morte, né? Exatamente. O sujeito queria apenas machucar, tinha dolo de lesionar, mas acaba matando a vítima por imprudência, por culpa. Ele responde por um crime específico que mistura as duas coisas. É a famosa briga de bar que termina em tragédia. Entendi. E o que seria o crime falho? O crime falho é o que a doutrina chama de tentativa perfeita ou acabada. É quando o criminoso faz absolutamente tudo que estava ao seu alcance para consumar o crime. Ele usa todos os meios que tinha. Tipo, dispara todos os tiros da arma. Isso. Mas, por uma razão totalmente alheia à sua vontade, como um erro de pontaria ou um socorro médico imediato, a vítima sobrevive. Ele falhou, mas a tentativa é punida de forma mais grave porque ele chegou o mais perto possível da consumação. E o oposto disso seria o crime putativo? O crime imaginário? Exatamente. Putativo vem de imaginar. É o falso crime. A pessoa acredita piamente que está cometendo um crime, mas a sua conduta é totalmente atípica, ou seja, não está descrita na lei como crime. Tipo o quê? Alguém que furta um objeto que, por engano, já era seu, ou alguém que tenta matar uma pessoa que já estava morta, não há crime. É uma ilusão jurídica. Ufa! Muita informação. Para materializar tudo isso, que tal a gente analisar como esses conceitos aparecem numa prova real? Ótima ideia. Peguei uma questão da FGV para o concurso de juiz de Santa Catarina de 2024. O enunciado pede para identificar a alternativa que apresenta, respectivamente, um delito de mera atividade, um de lesão, um plurissubjetivo e um pluriofensivo. Sequência longa.
E a resposta correta é a alternativa A, que traz violação de domicílio, furto, rixa e roubo. Vamos dissecar isso. Por que a violação de domicílio é de mera atividade? Porque o crime se consuma com a simples conduta de entrar ou permanecer na casa sem permissão. Não precisa acontecer mais nada lá dentro. A invasão, por si só, já é o crime completo. Perfeito. Segundo, o furto como delito de lesão. Como a gente viu, o furto é um crime de dano. Ele exige a lesão efetiva ao patrimônio. A coisa tem que ser retirada da esfera de posse da vítima. Tem que haver um resultado material. Certo. Terceiro, a rixa como crime plurissubjetivo. A rixa, aquela briga generalizada, por sua própria definição no artigo 137, exige a participação de no mínimo 3 pessoas. É um crime de concurso necessário. Não existe rixa de 2. Não existe. Com 2 pessoas seria lesão corporal ou vias de fato. Portanto, é plurissubjetivo. E fechando, o roubo como pluriofensivo. Como já falamos, o roubo é o exemplo clássico. Ataca o patrimônio e a pessoa, seja a integridade ou a liberdade dela. Por isso, a alternativa A se encaixa como uma luva em todas as exigências da questão. Que bela revisão. Foi denso, mas acho que conseguimos conectar bem as ideias. Se você tivesse que escolher os pontos essenciais, aqueles que quem nos ouve não pode esquecer de jeito nenhum, quais seriam? Eu destacaria 4 ideias-chave. Primeiro, a enorme diferença de política criminal entre punir um perigo abstrato, que é uma aposta da lei na prevenção, e um perigo concreto, que exige prova do risco real. Certo. Segundo, a figura do garantidor no crime omissivo impróprio. A omissão de quem tem o dever de agir é tratada com o mesmo rigor de uma ação. Anotado. E os outros 2? Terceiro, esse conceito de crime pré-ter-doloso, que mostra como o direito penal lida com resultados que vão além da intenção, misturando dolo e culpa. E, por último, a distinção prática entre crimes transeuntes, sem vestígios, e não transeuntes com vestígios, que define toda a estratégia de investigação e prova. Perfeito. Dominar esses 4 eixos já clareia muito o panorama. Com certeza. Excelente. Foi uma verdadeira imersão. Muito obrigada pela companhia em mais essa jornada. Eu que agradeço. E reforço o convite. Nos siga, avalie e compartilhe nosso trabalho. E dê uma olhada no nosso Instagram para mais dicas e bastidores. Isso aí. E para refletir até nosso próximo encontro, nós falamos sobre a distinção entre crimes naturais, que são universalmente vistos como imorais, tipo matar, e os plásticos, que só são crimes por definição legal, como o jogo do bicho. Certo? A minha provocação é: como a evolução da sociedade pode alterar essa percepção, transformando o que hoje é um crime plástico em algo moralmente condenável, ou até mesmo o contrário. Fica a reflexão. Boa reflexão. Até a próxima! Até mais!